Olá pessoal, eu sou o Gustavo Junqueira e no vídeo de hoje eu vou começar a explicar o porquê de maneira nenhuma um proprietário deve alugar um imóvel direto para o inquilino sem o intermédio de uma imobiliária. Uma locação de imóvel gera um relacionamento entre as partes que pode durar muitos anos, até mesmo décadas. E esse relacionamento, quando é direto, quando ele é feito sem o intermédio de uma imobiliária, ele acaba gerando uma intimidade entre inquilino e proprietário. E essa intimidade, a longo prazo, ela pode ser muito nociva para as duas partes, até mesmo pelo fator cultural dos brasileiros. Com a locação sendo feita sem o intermédio de uma imobiliária, o contato entre proprietário e inquilino vai ser frequente por causa dos vencimentos dos aluguéis, de qualquer eventual problema que aconteça no imóvel, com vencimento e reajuste de contrato. Enfim, com o decorrer dos anos, qualquer problema que uma das partes tenha, isso pode acabar refletindo nessa locação. Apenas citando um exemplo, recentemente eu ouvi um relato de um amigo meu que tinha um imóvel e efetuou a locação para um conhecido dele. E depois, no decorrer dessa locação, era frequente o inquilino vir pedir alguns dias a mais para pagar o aluguel. Depois, quando o contrato fez um ano, esse inquilino foi pedir para o proprietário não fazer nenhum tipo de reajuste. E devido à proximidade, devido à amizade entre os dois, ele me contou que ficava muito constrangido, né, em ser exigente no pagamento de aluguel, em ser exigente na questão do reajuste do contrato. Então esse é o exemplo clássico, essa é a ilustração clássica do que eu estou dizendo, de o quão nociva que pode ser essa proximidade entre as partes. É importante eu frisar que a recíproca nesses casos também é verdadeira. Eu já vi muitos casos de inquilinos serem amigos do proprietário e também ficarem constrangidos em fazer algum tipo de solicitação ao proprietário, algum tipo de reparo estrutural que era de responsabilidade do proprietário, mas que devido ao grau de amizade entre as partes, o inquilino não quis incomodá-lo. A locação direta sem o intermédio de uma imobiliária pode ser nociva para as duas partes. Porém, com diversas exceções, é claro, geralmente o proprietário, o dono do imóvel, tem uma condição financeira melhor do que a de seu inquilino. Portanto, é mais comum nas locações diretas que o proprietário acabe saindo mais no prejuízo do que o inquilino a longo prazo. No andamento da locação, com a intimidade das partes, como não se compadecer, por exemplo, quando um inquilino chega e fala: olha, esse mês eu vou atrasar um pouco o aluguel porque eu tenho que comprar um remédio, ou tenho que comprar alguma coisa para o meu filho, ou alguém da família ficou doente. Somos seres humanos, os proprietários acabam se compadecendo com problemas do inquilino que não tem nada a ver com ele, né? Mas acabam afetando, acabam atrasando pagamentos, evitando a cobrança de correções, multas. Enfim, essa proximidade pode ser muito nociva para o proprietário. Por mais que pareçam perdas pequenas, né? Postergar a cobrança do aluguel, tirar uma multa, não fazer um reajuste, enfim, essas concessões a longo prazo, somadas com os custos com telefone, os custos com cobrança, muitas vezes custos com gasolina para ir até o imóvel, todas essas questões fazem a taxa de administração cobrada pela imobiliária ficar relativamente baratas, perto do custo que o proprietário vai ter em tentar administrar a locação sozinho. Quando a locação é administrada por uma imobiliária, esses constrangimentos que eu citei, eles não acontecem. Sem a relação entre as partes, o proprietário não precisa ficar ouvindo histórias do inquilino, que por mais que sejam verdade, por mais que sejam dignas aí de solidariedade, muitas vezes não são da conta do proprietário.
Então tudo isso pode ser evitado colocando uma imobiliária para administrar a locação. Geralmente, na maioria dos contratos de locação realizados no Brasil, a garantia ainda é o fiador. E quando o inquilino fica devendo aluguel, acaba sendo constrangedor para um proprietário ir incomodar o fiador, dizendo que o inquilino não pagou o aluguel. Então, também esse constrangimento pode ser evitado colocando a locação para ser administrada por uma imobiliária. Por fim, não posso deixar de mencionar a divulgação do imóvel, confecção do contrato, renovação do contrato, enfim, vistorias, laudos, tudo que envolve a locação e que o proprietário vai fazer se ele não tiver uma imobiliária administrando. Na semana que vem, voltarei a falar sobre esse assunto, porém explicarei que além da necessidade de se possuir uma imobiliária para administrar a locação, é necessário que se escolha uma imobiliária que garanta o aluguel. Fiquem ligados e não deixem de assistir. Obrigado!